Amamos, Senhor, agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te louvamos, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, Senhor, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, receba o nosso agradecimento, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa lição, esse último capítulo do livro de 1 Coríntios, ó Pai, nos ensina, ministra, Senhor Deus, ao nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o compartilhamento. Primeira Coríntios 16. Aqui eu não consegui fazer assim com desenhozinho, né? Mas vai ficar assim mesmo. No outro lá. A gente terminou o capítulo 15 falando da ressurreição de Cristo, né? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e essa é a nossa esperança. E agora, Paulo, para acabar esse livro, né? Parece que ele dá um pause lá no que ele está falando e vai falar de outra coisa necessária. Dizem que a gente deixa as coisas também importantes para falar no final, para ficar gravado, né? E Paulo vai falar a respeito de ofertas, de ajuda, vai lembrar irmãos que ajudam a ele na obra, que estão junto com eles, vai colocar algumas lembranças e algumas recomendações. Uma é desse levantamento, né, de recursos para atender aos irmãos que estão necessitados. Existem irmãos necessitados ali nas igrejas da Galácia e ali na Macedônia. A gente percebe que está passando por uma fome. E essa fome foi prevista. Quando a gente estudou lá em Atos 11, já havia falado a respeito dessa fome, que viria uma grande fome. Então, os irmãos ali estão necessitados e Paulo conclama as igrejas ali para levantar uma coleta, uma oferta para atender aos necessitados. E ele começa a respeito, no versículo 1, ele fala assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós... Você vai ficar no PowerPoint. Eu queria certo. Ah? Certinho. A setinha está aqui, ó. Ah, eu conheço. Eu estou procurando aqui. A setinha está com esse, eu deixei aí. No primeiro dia da semana, então a ordenança dele é ao primeiro dia da semana, que a gente entende ser no domingo, né, no dia de culto. Cada um de vós ponha de parte em casa, já em casa, já sai de casa, pré-determinado, né, para fazer essa oferta. Eu acho interessante que ele coloca conforme a sua prosperidade. Isso aí é que eu acho interessante. O que isso quer dizer? Que quem tem mais pode dar mais que dê, agora quem tem menos, que dê menos. Então, é individual, né? É individual isso aí. Não é assim, tem que dar tanto, aí dá um valor pré-determinado. Quando fala assim, uns têm mais facilidade, outros não. Então, Paulo está dando essa orientação de como recolher oferta para ajudar aos necessitados da Judéia, que estão passando fome. Então, ele fala assim,
conforme a sua prosperidade. Então, conforme a sua situação financeira, você vai em casa separar, né? E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, ele já está orientando assim, ó, vocês vão fazendo tipo um cofrinho, né? Vocês vão fazendo para não fazer coleta quando ele for. Por quê? Para não ficar parecendo que a oferta é para ele, que está juntando para ele. Não, ele está dando orientação para ajudar os irmãos que estão passando necessidade na Judéia. Versículo 3. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, quando ele chegar lá na Judéia, lá na Galácia, né? Para enviar as ofertas, ele falou assim, quando eu chegar aí, eu vou enviar com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, quando ele chegar lá, ele vai enviar com cartas essas ofertas recolhidas ali. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, ele já está deixando claro isso aí. Agora, um ponto que a gente precisa tocar. A igreja, ela é feita de ação social e evangelização. A gente pensa que a igreja é só evangelizar, é só falar de Deus, né? A gente precisa ter obra, a gente precisa ajudar. Então, a igreja ela apoia nesses dois pés, nessas duas colunas, né? Uma é evangelizar e outra é a associação, a social, ajudar, né, as igrejas, aos irmãos que estão precisando. E aí, quando alguém é abençoado espiritualmente, ele fica devedor de abençoar outros. O que isso quer dizer? Quando eu tenho mais, eu sou mais abençoado, eu posso também ajudar mais ao necessitado. E vamos adiante. Passei muito aqui. Versículo 5. Os projetos de Paulo, né? Como ele imprime, como ele usa o tempo dele. A gente vai aprender aqui. No versículo 5 começa assim: eu irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Então, ele está falando, ó, quando eu passar por Macedônia, eu dou uma parada aí em Corinto para conversar, para estar com vocês. Aí o versículo 6. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Então, ele já está se programando o tempo que ele vai gastar, o tempo que ele vai ficar lá em Corinto, e ele já está falando assim, ó, aí em Corinto, vocês vão me encaminhar para as coisas que eu vou fazer. Então, vai ser com vocês que eu vou estar orando e decidindo para onde eu vou fazer missões a partir daí. 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, né? Agora ele passaria muito rápido, mas ele já está se programando um tempo para ficar com a igreja de Corinto. Espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Eu acho muito interessante essa condição que o apóstolo Paulo coloca nos projetos dele, a bênção do Senhor sobre o projeto dele. Então, ele nunca fala assim, ó, eu vou estar aí com vocês. Ó, eu vou fazer isso. Não, ele sempre fala assim, eu vou fazer isso se o Senhor permitir. Eu vou até aí se o Senhor abençoar. Eu vou estar com vocês durante tanto tempo na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. Os nossos projetos, eles precisam estar debaixo do aval do Senhor Deus. A gente não pode decidir a nossa vida só pelo nosso coração.
Ah, a gente está com vontade de ir aí ver. A gente tem que orar antes para saber se isso é da vontade do Senhor. E muito interessante também que as portas abertas, elas não significam que tudo vai dar certo. Às vezes a gente pensa assim, Deus falou que sim, que pode ir, então a gente vai acreditando que tudo vai dar certo. Não, a gente vai ver, né, Deus falando sim aos projetos nossos, mas a caminhada ele não é promessa de que tudo vá bem. Talvez a caminhada não seja tão tranquila como a gente pensa quando Deus fala assim. E isso não quer dizer, quando Deus fala assim, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser, como é que é? Um céu Mar de rosa. Um mar de rosa, um céu de brigadeiro, né? Que o pessoal fala, um céu de brigadeiro. Não, às vezes Deus abre porta, mas a gente vai passar por lutas, porque às vezes o espiritual, né, o mover espiritual, ele se posiciona contra o aval de Deus. Eu posso contar assim, de experiência assim, nossa, aqui em casa, né, quando Deus falou assim, eu vou juntar vocês, vocês vão. Várias pessoas chegavam para mim e falavam isso, né, a respeito de mim e de Adalberto. Mas isso não quer dizer que foi um mar de rosa. Até a gente concluir tudo e a vontade de Deus se manifestar em nossa vida, houve luta dessa, espiritual, né? Parecia, o nosso corpo ficava todo moído, parecia assim que a gente tinha passado por uma luta extrema, e era uma luta espiritual. Você deve ter na sua vida coisas que Deus falou, pode ir, pode fazer, e na caminhada de você obter essa vitória, conquistar, né, essa porta aberta que Deus estava abrindo, talvez tenha surgido muita dificuldade, mas isso não quer dizer que Deus resolveu mudar no meio do caminho. Não, é porque quando Deus dá o ok, às vezes se levantam inimigos para atrapalhar. Eu lembro que na Bíblia fala sobre Daniel, né? Daniel intentou orar lá, buscar ao Senhor, e quando o anjo vem depois para dar resposta a ele, o anjo mesmo fala assim, olha, Daniel, desde o primeiro dia, quando você começou sua oração, de 21 dias, né? Desde o primeiro dia, Deus falou sim. Só que quando eu vim trazer resposta para você, o príncipe da Pérsia entrou em confronto comigo e eu não conseguia passar. Até que Deus mandou Miguel e ele lutou e eu pude trazer a resposta. Então, nem sempre, o que é que eu quero dizer com isso? Nem sempre a coisa estando assim, tudo bem, não tem nada, não tem problema nenhum, está tudo certinho. Nem sempre isso quer dizer que Deus está abençoando. E, por outro lado, também, nem sempre quando tem muitos problemas, muitos entraves, muita dor de cabeça, você está lutando e o negócio não está saindo, nem sempre isso quer dizer que Deus não abençoou. Às vezes é porque Deus abençoou que a luta pareceu grande. Então, a gente precisa ter o quê? Discernimento. O que é discernimento? Entender o que está por trás do que está sendo mostrado. Isso para que a gente não desista do alvo nosso que a gente traçou e que Deus abençoou. Às vezes, nosso alvo, mesmo com a bênção de Deus, há um levante do inimigo para que a gente não conquiste o sonho que Deus projetou em nosso coração. Então, por isso que a gente precisa ficar atento. E eu dou até orientações a respeito de quando tem projetos com Deus. A ideia de projeto com Deus é projeto com Deus e não com todo mundo.
Então, às vezes, você está no projeto, você não precisa ficar abrindo a boca e falando para todo mundo. Não. Fica calado. Fica você em oração e vai perseverando e vai buscando até conseguir. Eu estava conversando com uma que eu acho que está até aqui assistindo a aula. E ela falando que o filho dela faz isso. Ela ainda não aprendeu, mas o filho dela, quando tem um projeto ali, pede a benção de Deus, o que ele faz? Ele fica quietinho. Ele não sai falando para todo mundo. Ele fica quietinho e vai em oração até conquistar. E a gente precisa praticar isso. Você está com o projeto, Deus já falou com você que ele está abençoando, que nasceu no coração dele primeiro o seu projeto, então você fique quietinho, vai orando, vai preparando o caminho, vai fazendo o que você tem que fazer, o que tem para você fazer, você vai fazer. Mas não fique publicando lá no Facebook, lá no Instagram, falando para todo mundo, porque às vezes o falar com as pessoas, às vezes a pessoa não tem fé igual a gente está tendo, que Deus colocou em nosso coração. E às vezes também a pessoa não está ali de acordo com o caminhar que Deus tem para nós. E ela não vai entrar nesse projeto assim, de cabeça, de coração. Então, a instrução é caladinho. Enquanto não cumprir, caladinho. Depois que cumprir, você pode falar. Passando adiante para o próximo versículo, que é versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Eu acho muito interessante o apóstolo Paulo falar com cuidado a respeito de Timóteo, né? A gente sabe que o Timóteo, ele aceitou Jesus numa pregação de Paulo. E ele vinha da avó, a mãe dele, a avó dele, eram cristãs. Só que o pai dele era grego. Mas ele ouviu Paulo falar a respeito de Jesus, ele aceitou aquilo, mas muito novo. Mas ele aceitou de coração. E quando Paulo escreve carta a Timóteo, ele fala a respeito de timidez. Timóteo era um menino, um rapazinho tímido. Ele não era impetuoso igual a Paulo. Ele estava caminhando com Paulo e estava aprendendo ali na prática como ser um líder, que Paulo deu essa palavra para Timóteo a respeito do futuro dele, abençoou a vida de Timóteo para ele ser um líder, porque Paulo viu que o coração dele estava totalmente entregue ao Senhor Jesus. E aí a gente percebe também, pela carta que Paulo escreve a Timóteo, que Timóteo era doente. Ele tinha um problema no estômago. Então, olha só, um rapaz tímido, um rapaz novo e um rapaz com problema de saúde. Então, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, de Timóteo ali para aquela igreja, ele vai dar conselho. Ele falou assim, que ele esteja sem receio, sem medo entre vós, Timóteo, né? Quando estiver aí, que ele não tenha medo por estar com vocês. O Timóteo, ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Aí ele continua falando, ninguém, pois, o despreze. Desprezar por quê? Porque tinha um rapaz novo, era um rapaz tímido, né? Então, o apóstolo Paulo está fazendo tipo uma apresentação de Timóteo. Quando ele for aí, recebe bem, que ele se sinta bem aí com vocês, acolhido, porque ele trabalha na obra como eu. Não despreze ele, não. Aí ele continua, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Aí o apóstolo Paulo fala, encaminha ele em paz,
para que ele venha ao meu encontro, né? Aí no versículo 12, Paulo vai falar acerca de Apolo. Lembra que Apolo, lá em Atos, quando a gente estudou Atos, tinha Apolo, assim, tinha um grupinho lá que preferia Apolo. Ele falava assim, eu sou de Apolo, o outro é de Pedro, o outro é de Tiago, o outro é de Paulo, né? O Apolo tinha um grupo ali. Eu acho interessante Paulo saber que tinha um grupo que preferia Apolo, e isso não mexia nada em Paulo. Paulo recomenda Apolo, Paulo elogia Apolo, Paulo não tenta, como é que é, embarrear, né, o nome, né? Embarrear o avanço de Apolo ali no Evangelho. Eu acho muito interessante, e essa é uma característica de Paulo. Ele era um fazedor de amigos e incentivador do reino. A gente vê aqui, ó, só nesse pedacinho aqui, ele falando para a igreja receber bem Timóteo, falando da recomendação de Apolo. Mais adiante ele vai falar, a gente vai ver aí nos versículos 10, 15, 17, ainda a gente vai ver Paulo elogiando pessoas, Paulo recomendando pessoas. E aí eu abro um parênteses para saber, você tem esse espírito assim de elogiar, de incentivar, de recomendar, de falar em teu nome, ó, fulano, recebe fulano aí, porque fulano é bom, fulano tem trabalhado na obra. Paulo, a gente vê Paulo sem aquela coisa assim de que só ele que é importante, só ele que merece crédito. Não, a gente percebe em Paulo uma distribuição de honra, sabe? Ele faz assim, ele é o jeito dele, né? Evangelizar e trazer para ele e edificar a vida dessas pessoas. Eu acho muito interessante. Paulo é muito autoritário, meio mandão mesmo, né? Mas ele tem esse outro lado de arregimentar pessoas, de colocar pessoas para trabalhar na obra. E ele elogia as pessoas. Aí vamos ver esse versículo 12, ele falando a respeito do irmão Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Quer dizer, ele está falando, Apolo, vai lá fazer companhia lá aos irmãos, mas ele falou que não era a hora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então, Apolo falou assim, pode deixar, Paulo, mas quando tiver uma boa oportunidade, eu irei. Mas ele já deixa aqui escrito que Apolo é recomendado por ele. Eu acho muito interessante isso, sabe? Você conhecer a pessoa, caminhar com a pessoa e você recomendar essa pessoa. E aí a gente já vai se encaminhando para o final do capítulo. Aí ele fala para todos nós, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, né? Fortalecei-vos. Isso aqui tudo é conselho para a gente permanecer firme, para a gente não esmorecer, para a gente se portar com obridade, varonilmente com força, né? Com vigor, com valentia. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, aí ele faz esse parênteses ali, aí agora sim, ó. Eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Então, essa casa aí de Estéfanas
é uma casa, Uma igreja. é uma igreja. É uma igreja, você falou certo. Virou uma igreja. Esse irmão aí, ele colocou a casa dele consagrada ao serviço dos santos. E que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, ele está falando, ó, preste atenção, tem pessoas que cooperam com o evangelho, tem pessoas que estão se consagrando em servir ao reino. Preste atenção a esses, sujeitai-vos, ou seja, dê atenção, ouça com carinho o que eles estão falando, porque eles entregaram a vida dele no trabalho cristão. Aí ele bota outra vez o Estéfanas. Alegro-me com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Ou seja, Estéfanas, Fortunato e Acaico foram ao encontro de Paulo para suprir o que faltava. Esse suprimento aí é fortalecimento. A visita desses obreiros lá a Paulo, ele se sentiu fortalecido pela igreja. Esses irmãos chegaram lá como emissários de uma igreja, e Paulo os recebeu assim. Ao 18 que ele fala, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Então, Paulo está elogiando e está indicando. A gente precisa ser desses que elogiam, que vê as qualidades das pessoas e que indica também. Isso é necessário. Aí, continuando aqui, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Então, ele já está mandando para a igreja de Corinto a saudação das igrejas aonde Paulo está. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Então, a gente aqui também já percebe que na casa de Áquila e Priscila, eles também abriram a casa deles para ser uma igreja. Uma igreja, o que é uma igreja? A maioria Reunião das igrejas era feita em casas. que abria as portas para isso. Vamos fazer isso, Alberto? Quem sabe? Vamos fazer isso. Abrir a casa para ser igreja. Imagina, coisa linda. 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo, né? Beijo santo. Então, ele está falando para esses irmãos de Corinto, olha, todos daqui estão saudando vocês assim. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. O que a gente entende aqui? Que o que foi escrito anteriormente foi Paulo ditando. E geralmente o escritor de Paulo era o médico Lucas, que o acompanhava e ia escrevendo, né? Mas Paulo ditava. Agora que esse finalzinho, ele escreve com a letra dele, de próprio punho. Para que isso? Para que a igreja que está recebendo saiba que o que foi escrito antes veio da parte de Paulo, né? E 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja fora, está fora aí da obra, está fora das reuniões, não fiquem juntos com alguém que não ama o Senhor. E ele bota Maranata. Maranata, o significado da palavra Maranata é ora vem Senhor Jesus. Então, Paulo aqui está falando Maranata, que venha o Senhor Jesus. Aí ele finaliza dizendo, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. E ele termina a carta com essa saudação.
voltamos nós aqui. Glória a Deus. A gente precisa aprender com o apóstolo Paulo. Eu acho interessante que ele vai lá, ele se reúne com os irmãos, mas ele sai dali, sai em viagem para falar para outros irmãos, mas ele não esquece daqueles irmãos a quem ele levou o evangelho. E ele sempre se apresenta ali com palavra de elogio, indicando pessoas. Paulo comprometido com o evangelho, o reino do Senhor. Isso é muito interessante para a gente pegar para a gente isso, né? Eu sei que é difícil confiar hoje em dia, eu sei que é difícil direcionar pessoas dando o seu aval, mas se a gente conhece a pessoa, a gente pode indicar assim, olha, fulano é bom, fulano ama o Senhor, né? Ele está servindo ao Senhor. O elogio, né? O elogio ao povo de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar aqui, eu fecho a gravação, né? Depois a gente conversa. Amém, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esse último capítulo, onde Paulo nos ensina, Senhor Deus, algumas coisas para que a gente traga para a nossa vida. Uma é o reconhecimento daqueles que estão caminhando junto com ele. Outra, Senhor Deus, é o elogio. O elogio, ele enumera o que cada um está fazendo, o jeito que está fazendo, o amor que tem ao Senhor. Isso é importante, a gente percebe que ele valoriza as pessoas e ele não esquece das pessoas. Outra coisa, Senhor Deus, é ele pensar também nas igrejas que estão passando necessidade e ele incentivar a oferta de ajudar. Eu sei que a tua palavra fala que os primeiros da casa, né, primeiros dali, mas devemos também pensar na igreja tua, no teu reino que está espalhado sobre a face da terra e na necessidade. Às vezes a tua bênção vem sobre a nossa vida, Senhor, para que a gente reparta com outros, que isso esteja em nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a gente não seja egoísta, a ponto de só pensarmos em nossas vidas, né? Existem outras necessidades. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo da Igreja de Corinto, Senhor, onde podemos aprender a ordem no culto, aprender a solucionar problemas, Senhor, como solucionar, o que devemos buscar, Senhor Deus. Muito obrigado. O Senhor falou acerca de casamento, da união, tantos assuntos, Senhor, que o apóstolo Paulo tratou e a gente podia estudar aqui juntos. Que essas lições estejam guardadas em nosso coração para que a gente aplique dia a dia, Senhor Deus, em cada necessidade que se deparar em nossa frente, Pai. Abençoa, Senhor, a todos que participaram desse estudo, Senhor, que o Senhor complete em cada coração, que o Senhor faça, Senhor Deus, resplandecer, ó Pai, em cada um, a tua palavra, Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua paz, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Telefone de Adalberto.